Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Com vocês, o painel A Importância da Marca Pessoal, com a especialista em empreendedorismo e diretora da Empreenda Revista, Elaine Julião. E com a CMO Agência Multifaces Comunicação e CMO Finca Própria Brasil, Vanessa Doniani. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação, marketing digital do Brasil. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou Elaine Julião e eu e Vanessa, que também compõem esse painel e já vai falar com você, nós vamos falar um pouquinho sobre marketing e a importância da marca. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Elaine, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, meu nome é Vanessa Doniani. É a primeira vez que eu estou aqui palestrando, então estou muito feliz de estar aqui ao lado de tantos nomes que fazem história no nosso país. Hoje, eu sou especialista em marketing e hoje nós vamos falar alguns temas que você pode aplicar no seu dia a dia, né? São temas que a gente, baseado na nossa experiência, que você pode colocar em prática hoje. Elaine, você quer começar a contar da sua história? Então, assim, para a gente contextualizar todos vocês, então eu vou começar falando um pouquinho quem é a Elaine e por que hoje eu e a Vanessa estamos aqui, né? E temos a honra de estar aqui sentada conversando com vocês. Bom, eu sou a Elaine Julião e há 5 anos eu comecei um negócio dentro do meu quarto, numa cidade muito pequena chamada Mauá, aqui no ABC Paulista. Eu não imaginava, juro para vocês, que eu não imaginei que meu negócio chegaria tão longe. Hoje nós estamos no Brasil todo, em mais 4 países. E aí o que eu quero contar para vocês é que assim, não foi, as pessoas olham e falam assim, nossa, que sorte que você teve. Não, foi muito trabalho, muita resiliência e também fortalecendo uma marca, o que eu e a Vanessa vamos falar muito para você aqui hoje. Quando eu comecei meu negócio, que é uma revista, se você não conhece a Empreenda Revista, é uma revista que conecta com o empreendedor do pequeno negócio. Eu trago as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional para
contar as histórias deles e inspirar as pessoas que estão começando, assim como você que está nos assistindo hoje. Quando eu comecei esse negócio, eu queria realmente contar as histórias das pessoas ali da minha cidade. Eu queria ser a melhor revista da minha cidade. E essa é a primeira lição. Independente do público que eu estava falando, eu sempre quis ser a melhor revista, tá? Então eu sempre fiz tudo com muito carinho, fui pensar na minha marca, fui pensar em como a minha revista poderia conectar com o público. E aí eu descobri que as pessoas gostavam muito de eventos. Foi aí que eu quis contratar um palestrante, mas eu não tinha ideia que esse palestrante custaria muito caro, né? E aí o que é caro para você, né? Quando eu fui contratar, o primeiro palestrante, ele me cobrou um valor de R$45 mil. E eu vou dizer para você que quem está começando, se você tiver R$45 mil na sua conta hoje, parabéns. Mas nem todo mundo tem esse dinheiro quando está começando o negócio. E eu não tinha. Mas eu tinha um carro, viu, Vanessa, que valia metade desse valor. E aí eu fui até uma loja de carros lá em Mauá e eu falei pro dono da loja, eu tinha comprado aquele carro lá. E aí eu falei para ele, eu preciso vender meu carro, só que eu preciso que ele vender por um valor maior do que ele vale. E aí eu falei, não posso, eu tenho que comprar o seu carro por um valor, ele queria me pagar R$22 mil. Eu falei, eu preciso de 25. Por quê? Eu tinha que pagar o palestrante e ainda dar entrada no buffet, onde eu faria o evento. Então eu precisava pagar pelo menos 50% daquele palestrante. E olha o poder de uma marca pessoal. Eu convenci aquele dono de loja a pagar 25 mil no meu carro, porque ele patrocinou meu evento, que estava só na minha cabeça. Mas eu falei com tanta vontade, um brilho no olho tão grande, que eu consegui que ele pagasse 25 mil reais. E ele foi o primeiro patrocinador de um evento que só existia na minha cabeça. Mas eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. E eu vendi a ideia para ele. E ele só acreditou porque eu realmente tive uma autoridade e realmente eu soube encantar aquele dono de loja. Nesse momento, eu me vi com muita responsabilidade. Porque a partir do momento que eu tivesse que pagar 50% do Max Geringer, eu teria que parar de comer e dormir. Eu queria que trabalhar 100% do meu tempo para pagar os outros 50%. Vanessa, eu nem pensei em recuperar o dinheiro do carro. Eu pensei em pagar os outros 50% para não passar muita vergonha na minha cidade. E 5 meses depois, o Max chega na cidade, no dia 17 de outubro de 2017, e faz o primeiro grande evento da minha cidade para 270 pessoas num buffet. Que incrível! Na cidade de Mauá, ninguém acreditava que o Max ia. Foi muito difícil vender os ingressos, porque as pessoas falavam, isso é um golpe, quem é ela para trazer? E no decorrer da minha jornada, eu fui mostrando que realmente ele viria. Eu tinha que andar com o contrato assinado para provar para as pessoas que eu tinha contratado o Max, que eu já tinha pago pelo menos 50%. Então, se alguém não está acreditando em você agora, não se preocupe. Porque lá atrás, quando eu vendi meu carro, eu fui taxada como louca. 5 anos depois, eu sou uma visionária. As mesmas pessoas que falaram lá atrás que eu era louca, que eu estava vendendo meu carro, que eu estava embarcando numa furada, hoje elas olham para mim e falam, nossa, como você é visionária, né? Como você é guerreira. Então, não se preocupe com as críticas de hoje. Se você tem certeza que você está trabalhando, que você está desenvolvendo seu negócio, foca e faz acontecer. E eu e a Vanessa aqui hoje estamos para poder mostrar um pouquinho das nossas dores, porque não é fácil, né, Van? Da mesma maneira que eu comecei lá em Mauá, que eu tive que vender carro, e depois teve muitas outras dificuldades. Mas cada dificuldade que veio aparecendo para mim faz com que eu realmente aprenda, porque a dificuldade me faz aprender. E eu fique um pouco mais forte e pronta para a próxima dificuldade, porque não acho que não vai ter mais, né, Vanessa? Pelo menos assim, no meu começo foi bem assim, mas a minha marca pessoal me ajudou muito. Que incrível essa história, Elaine. Você estava falando, eu acompanho, né? É muito legal, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu falei para a Elaine que eu já a conhecia, mas ela não me conhecia. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Bom, basicamente eu sou especialista em marketing, eu tenho mais de 15 anos de experiência, só que eu construí a minha carreira em multinacionais, né? Então eu sempre fui... não gosto de me menosprezar, porém eu sempre era uma analista comum, né, de uma empresa qualquer. E como que apenas uma analista comum pode conseguir conquistar tantas coisas, né? Eu acho que eu já conquistei muita coisa, mas obviamente ainda quero conquistar muito mais profissionalmente. E eu sempre começo falando que eu aprendi isso numa palestra, e eu vou contar
por que é legal estar aqui com a Elaine hoje, porque eu era muito forte, né? Assim como o Instituto Êxito, ele promove isso, né? Ele ensina a gente a trabalhar a nossa marca pessoal, a trabalhar o nosso networking, a entender como que a gente pode se conectar e como que a gente pode se vender. E se a Elaine, ela não tivesse o poder de persuasão que ela teve, né? Ela não teria conquistado tudo que ela conquistou. Então, assim, eu, por muito tempo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive, que é participar de eventos, né, organizar eventos e participar de eventos de networking, você ouvir, só de você estar aqui ouvindo a gente, com certeza você vai ter algum insight para aplicar no seu dia a dia, aplicar no seu negócio. Então, uma vez, eu fui numa palestra e um palestrante, ele colocou um slide assim, o seguinte, que é a técnica do peixinho dourado. E eu gostei tanto disso que eu aplico isso hoje em dia em tudo na minha vida, que depois eu fui estudar mais, e inclusive é uma técnica de neuromarketing, né? Que não sei se você conhece a técnica do peixinho dourado. Não conheço. O peixinho dourado, olha que incrível isso, né? Como o ser humano acha que ele é muito sábio. Ele é. Porém, o peixinho dourado, ele consegue ter atenção por 12 segundos. E o ser humano só consegue prestar atenção naquilo por 8 segundos. Então, imagina, isso sim, foi um estudo. Então, imagina hoje que com certeza alguém está ouvindo a gente, ou está no carro, ou está no ônibus, está no trânsito, está em casa, cuidando do filho, cozinhando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Como que a gente consegue chamar atenção, sendo que hoje a gente está sendo bombardeado de notícias e informações, né? Porque hoje vivemos numa infodemia, que é uma pandemia de informações, né, que a gente acha que tem que saber tudo e de ouvir tudo. Muito pelo contrário, né? Como que a gente consegue chamar a atenção e numa coisa só e ter foco. Então, por causa disso tudo, que estamos aqui hoje para tentar explicar para vocês um pouquinho sobre a importância da marca pessoal, a importância de você conseguir se posicionar no mercado. Como eu estava falando para a Elaine, eu fiz a minha carreira, né, em marketing, trabalhei em grandes empresas e desde o ano passado eu tive a oportunidade de começar a empreender, que eu falo que eu mudei o lado da mesa, porque eu sempre fui a analista de uma pessoa qualquer, né? Não que eu não seja uma pessoa qualquer hoje, muito pelo contrário, eu estou ralando aqui para aprender, mas eu era a pessoa que estava na empresa e que contratava os serviços de uma agência. E hoje eu sou a agência, né? Então, assim, como que eu posso me destacar no mercado perante os concorrentes? Então, assim, quais eram as minhas dificuldades que eu tinha, que eu não encontrava uma empresa parceira, né, alguém que me desse atenção, que estivesse tanto disponível quanto eu precisava. E são essas coisas que eu não encontrava no mercado e eu estou tentando aplicar hoje, né, na prática. Então, independente do lugar que você trabalha, do seu segmento que você trabalha, você tem que, primeiro de tudo, mapear, né, o mercado, entender o que está faltando e, com isso, você vai conseguir se posicionar e vai conseguir ter o seu espaço no mercado, né? Assim como isso que você falou é muito importante, porque as pessoas, quando eu comecei a empreender, falavam assim, nossa, mas uma revista, outra revista, o mercado de revista está acabando. E eu falava, gente, não é outra revista, é a revista. Eu tinha que valorizar muito. Mas como que você mostra para alguém algo que está só dentro da sua cabeça? Porque as pessoas muitas vezes o mercado está contaminado. E na minha cidade, quando eu comecei, lá em Mauá, tinha outras revistas também. Que é aquelas revistas que as pessoas pegavam na padaria, no bar, né? Revistas gratuitas. Eu comecei assim. Só que o que fazia aquelas pessoas pegarem a Empreenda e não pegarem as outras revistas da minha cidade? Sim. O que fazia a pessoa querer contar a história dela na Empreenda e não nas outras revistas? Eu precisava me destacar. E aí, não era pelo dinheiro que a pessoa me pagava. O meu negócio nunca foi baseado no dinheiro. E não é que eu não precisava de dinheiro. Eu contei para vocês que eu vendi meu carro. Eu fiquei a pé. Mas é porque o valor que eu queria agregar no meu negócio tinha que ser diferente. E eu precisava me conectar com o cliente. Eu queria ser tipo o Corinthians da revista, ou o Palmeiras, sei lá, o time que você torce. A gente vai brigar por time aqui. Mas assim, o que faz um corintiano ou um palmeirense gostar do time mesmo quando ele perde? O que faz um corintiano ou palmeirense não mudar de time quando ele perde, né? Ou seja, tem um amor, tem uma paixão por aquilo. A paixão é tanta que a pessoa tatua o símbolo do time, né? E eu queria isso. Como que eu faria que as pessoas fossem a minha tribo, a tribo da Empreenda? Eu queria conectar com aqueles empreendedores que não tinham acesso às mentes brilhantes
que eu estava tendo a chance de ter acesso. Sim. Então, eu me coloquei como uma ponte entre essas mentes brilhantes e o empreendedor do pequeno negócio. Só que, às vezes, o empreendedor do pequeno negócio, ele prefere ficar sonhando com um negócio de sucesso. Ele não trabalha para um negócio de sucesso. E eu descobri isso muito em campo. Quantas pessoas eu falava, você não quer ter sucesso? Ah, eu quero, mas fulano teve sorte. Porque na mente deles, o sucesso estava baseado na sorte, num dinheiro que a pessoa tinha. E aí eu comecei a mostrar a minha história. Cara, eu não tinha dinheiro e o único bem que eu tinha, eu vendi. Só que o fato de eu ter vendido aquele bem, eu não estou falando para ninguém sair vendendo carro, calma, depende muito da sua vontade de querer acontecer mesmo. Eu tinha certeza que o que dependesse de mim, Vanessa, eu ia fazer. E o marketing, às vezes as pessoas têm assim, elas querem criar um negócio, elas têm um dinheiro para investir em marketing, só que não adianta você colocar, hoje a gente fala muito do engajamento, você falou da atenção, a gente compra atenção na rede social, a gente paga, aquele dinheiro que a gente põe na rede social, na verdade a gente está comprando a atenção da pessoa. Só que você não tem um propósito, você não tem uma marca, não adianta você ter um dinheiro para investir no marketing, você buscar uma atenção, se você não tem conteúdos, se você não tem um propósito que vai se conectar com a audiência, né? Eu vejo muita gente falando, eu tenho 5 mil para investir em marketing. Tá, mas o que você faz? O que você transforma? O quanto você está disposto a transformar aquela vida? Independente de eu ser uma revista ou não, eu queria transformar a vida daquele empreendedor. É a minha forma de facilitar com que a informação chegasse até ele. Através da revista, através dos eventos. Hoje, eu tenho assinantes no Japão, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. Mas como que eu cheguei lá? Através do boca a boca mesmo. Um simples dia, eu estava fazendo uma palestra. Na verdade, era um bate-papo numa hamburgueria muito simples na Zona Leste. E eu não tinha, você nunca sabe quem está do seu lado, viu, Vanessa? E aí, o filho do Emílio Surita, né, o Eric, passou por essa hamburgueria, me viu falando, pediu meu cartão, pediu uma revista. Posso levar uma revista sua? Eu não tinha ideia quem ela era a pessoa, mas eu tratei muito bem, dei atenção, né? Olhei no olho da pessoa, falei, nossa, que legal, leva. Posso levar pro meu pai? Sei lá quem é o pai do menino. Era só o Emílio Surita, Caramba. O pai do rapaz, entendeu? E aí, eu tinha que embarcar para o Japão, né? Eu já estava com negócios abertos no Japão. Quando eu chego no Japão, eu recebo uma ligação do produtor do programa Pânico, falando assim, a gente quer te entrevistar aqui na Jovem Pan. E eu falei, nossa, mas eu tô no Japão, né? Eu ia ficar 20 dias fora. No final de novembro, quando eu cheguei no Brasil, eu liguei para eles e eles me convidaram aí para a bancada da Jovem Pan. E assim, não tinha ideia que tinha sido aquele rapaz naquele momento, sabe? Então, assim, as coisas vão acontecendo. Você nunca sabe quem está do seu lado. Só quando você tem um propósito latente e você ama tanto o seu trabalho, porque quando a gente empreende por paixão, a gente realmente quer fazer o bem, a gente quer transformar a vida das pessoas, o excesso de trabalho para a gente não cansa. Quando você empreende simplesmente por necessidade de pagar a conta, você fica estressado. Quantas pessoas... Então, olha para você agora. Você está um empreendedor estressado ou um empreendedor motivado? Se você está um empreendedor estressado pela carga de trabalho, você está empreendendo em algo que não é a sua paixão. Então, muda. Tá tudo bem mudar, sabe? Você não tem que ficar preso a um negócio que não é a sua paixão. Pelo dinheiro que ele está te pagando. Sabe por quê? Você vai ficar doente, você não vai crescer. Às vezes os negócios não crescem porque você não está conectado com ele, né? E quando eu fui para aquela bancada do Pânico, na Jovem Pan, eu não tinha ideia que o Alexandre da Cacau Show ia estar lá. Nossa. E o Alexandre no ar falou, Elaine, eu vou assinar a sua revista. Quando o Alexandre falou que ia assinar a minha revista, o mundo resolveu assinar a minha revista. Porque aí eu saí do ar, eu tinha naquele momento 3 mil assinaturas em 20 minutos, a mais do que eu já tinha. Nossa. Sabe o que é você vender 3 mil assinaturas a mais em 20 minutos? Mas foi por quê? Porque outras pessoas estavam me dando autoridade. E ali eu percebi que todo aquele trabalho que eu estava fazendo, de realmente me doar, de ser uma empreendedora missionária, de realmente trabalhar pela minha missão e não pelo meu resultado financeiro, ele me levou a ter um resultado financeiro satisfatório. Né? Então, quando as pessoas chegam na sua agência, muitas vezes elas querem ter o resultado financeiro satisfatório. Sim. Só que você só vai ter isso se você realmente estiver conectado com o seu propósito, com a sua... E principalmente você tem que ser um empreendedor melhor, né? Não adianta só o seu negócio ter uma marca. Porque aí as pessoas começaram a querer saber quem era a dona da empreenda. E sabe o que a dona da empreenda fazia? Bastidor.
A dona da empreenda diagramava, a dona da empreenda escrevia, a dona da empreenda saía para vender anúncio. Então, eu era a funcionária número 1 da minha empresa, sabe? Inclusive, a única. E aí as pessoas quiseram, quem é a dona da empreenda? Gente, eu não tinha tempo para nada. E aí começou a vir, você tem que ir para evento. Falei, aí chegava as pessoas esperando uma dona de revista, chegava eu. Eu falava, será que eu tô causando uma frustração nas pessoas? Será que eles esperam chegar aquela dona da revista, sabe? Sim. E aí eu vi que não, que as pessoas viam que eu era uma pessoa de verdade. E aí foi uma segunda lição para mim, sabe? Seja sempre a pessoa de verdade que você é. Porque tem muito empreendedor usando máscara, muito empreendedor colocando que sabe, que verbalizando muita coisa e executando quase nada. Né? Então, hoje, quando eu falo que eu tenho mais de 9 mil assinantes na minha base, que eu faço evento, eu vou fazer um evento agora, eu tenho 21 milionários e bilionários no meu palco. Então, assim, eu consigo hoje colocar todas essas pessoas por amor à empreenda. Eu não estou pagando nada para elas, mas eu estou servindo elas. Então, assim, é realmente a minha missão é transformar vidas. E as pessoas falam, mas você vai fazer um evento lá em Mauá? Cara, é uma cidade gigantesca, tem 500 mil de habitantes e tem um teatro incrível, né? E eu consigo proporcionar um super evento para uma cidade, levando milionários e bilionários para lá. E consigo fazer essa conexão, que a minha missão é pegar as mentes mais brilhantes do empreendedorismo e entregar, né, para aquelas pessoas que estão começando. E essas pessoas vibram. Então, o fato de eu ver as pessoas vibrando, as pessoas querendo estar no evento, lendo a matéria, querendo participar. Hoje, Vanessa, as pessoas colocam assim, a minha meta é ser capa da Empreenda. Sabe aquela coisa lá no começo que eu queria ser o Corinthians ou o Palmeiras daquela galera? Hoje eu consigo. Porque as pessoas, elas querem ser capa, elas me mandam cartaz de meta no começo do ano. A minha meta é para 2023, 2024. Elas colocam 2, 3 anos para frente. Isso é muito legal, né? E, isso é orgânico? Isso tem investimento? Tem. Mas isso tem muito estudo, muita educação. E a Vanessa falou uma coisa muito séria, né? As pessoas, elas querem ter o marketing, mas elas não estudam para aquilo, né, Van? E lá na sua agência, você consegue fazer isso. Sim, mas antes disso tudo, eu estava ouvindo você falar e você fez eu lembrar de 2 coisas. Primeiro, não sei se você sabe, mas eu morei a vida inteira em Santo André. A minha família, vizinha, gente. Nós somos vizinhos. Aí, ABC Paulista em peso, assistam esse summit, galera. Exatamente. Então, quanto que é legal e quanto que a vida nos surpreende, né, e faz surpresas para nós, porque assim, inclusive quando eu fui no seu evento, foi em 2019, a primeira coisa que eu falei com todo mundo que foi e todas as conversas que a gente tinha lá no evento era o quê? Nossa, finalmente um evento no ABC. Né? Porque assim, não sei se todo mundo conhece, mas a região de Santo André, Mauá, é como a gente chama de ABC Paulista. Então, eu vou dar um exemplo real. Eu, a vida inteira, morei em Santo André e me deslocava para São Paulo. As empresas que eu trabalhava eram aqui na região, Itaim, Jabaquara. Então, eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você dorme no trânsito, já chega cansado, já chega estressado, metrô, ônibus, o que todo mundo sabe que é a realidade do Brasil. E toda a fonte de conhecimento, né? E isso é por isso que é legal esse evento do êxito, porque ele democratizou o acesso aos eventos, porque assim, eu também já organizei muito evento e infelizmente, né, existe esse foco dos grandes eventos serem centralizados em São Paulo capital. E muitas vezes, assim, nosso Brasil é gigantesco. Então, assim, quanto que é difícil as pessoas se deslocarem para estar presente num evento e ouvir uma palestra de uma pessoa que ela admira. Então, quando a Elaine fez o evento lá em Mauá, e os nomes que ela levou para Mauá eram nomes de peso. Então, eu falei assim, caramba, isso eu não te contei. Eu falei assim, caramba, olha só que evento legal, a nossa região merece isso. Porque existe essa migração, né? Que para você ter sucesso, o sucesso, tipo, significa que você saiu do ABC e foi para São Paulo. E é ridículo isso, porque você pode ter sucesso em qualquer lugar, independente da região, né, que você mora. Muitas vezes, assim, eu escutava assim, nossa, mas hoje a Empreenda, porque o meu escritório ainda fica em Mauá, né? Hoje a gente também já tem um apoio aqui em São Paulo, mas assim, a minha principal ocupação, meu principal escritório está em Mauá. E aí as pessoas falam, nossa, mas a Empreenda cresceu, por que ela está em Mauá? Gente, não é o lugar que você está. Às vezes você está numa comunidade, está começando a empreender e você acha que você só vai ter sucesso quando você estiver nos grandes centros.
não é o lugar que você tá, você faz o seu lugar, sabe? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas você traz o seu cliente em Mauá, levo com maior orgulho. Se a pessoa gosta do meu trabalho, ela vai andar 1h30, 2 horas, vai atravessar São Paulo, mas ela vai até lá. E eu não tô falando que eu não vou vir para São Paulo, não é isso. Tô dizendo que, assim, você que tá aí na sua cidade, na sua rua, pode começar aí. Você não tem que ficar esperando, quando eu tiver dinheiro e puder alugar um escritório. Eu comecei no meu quarto. Exatamente. Sabe, eu comecei no meu quarto com um computador que ele desligava toda hora. Às vezes, teve uma vez que eu fui num cliente fazer uma apresentação para o cliente e o computador desligou. E aí o cliente falou assim, tem que comprar outro, né? Eu engoli a vergonha e continuei trabalhando, porque, gente, eu sabia do meu potencial. Não era um computador desligando, não era um carro ou outro que eu não tinha que me parou, sabe? A minha missão era muito maior. E levar os eventos para o ABC era justamente por isso, porque eu tinha essa dor, eu tinha que vir para cá. E hoje eu faço o inverso, hoje eu levo os grandes mentes para lá. E sabe o que eles curtem? Porque eles falam, nossa, tem tudo isso aqui. Porque, às vezes, uma vez eu escutei Você tira preconceitos, né? Tipo, que a gente cria imagens de algo baseado no que as outras pessoas falarem. Muito pelo contrário, quando você vai até lá, ou qualquer uma região mais distante do Brasil também, você fala, caramba, que legal. Porque, assim, toda cidade tem o comércio, tem um comércio que se destaca, tem uma área de saúde que se destaca, né? Então, assim, não existe só. Acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça, que não existe somente essa região. Você não precisa, igual a Elaine acabou de falar, você não precisa ter dinheiro para ter escritório na melhor região. Por quem diz que tem que ser nessa melhor região? Então, eu acho que a gente... e uma das coisas que, enquanto você estava falando, que me deu um estalo, foi o seguinte, para a gente parar de colocar barreiras, né, na nossa vida. Eu só vou, igual chamaram a Elaine de louca. Eu sempre fui uma analista, então, assim, independente do meu cargo que eu tinha nas empresas que eu trabalhei, eu me posicionava, eu tomava frente, eu tomava decisões, eu saía fazendo, eu era um trator, saía fazendo, saía decidindo, saía organizando, saía marcando reunião. E isso assusta as pessoas, porque por mais que se fala tanto hoje em dia de você ter atitude, né, de você ser a pessoa diferenciada, às vezes você está criando algo diferenciado no seu negócio. Então, não necessariamente você precisa criar a sua empresa, criar um novo produto. Nossa, eu tô aqui, eu vou ter que inventar a roda. Não. Você pode até oferecer um serviço que todo mundo já oferece, mas você vai oferecer um serviço diferenciado, com qualidade, com atendimento. Ou se você não quer empreender, você não quer ter a sua própria empresa, você pode empreender dentro da sua empresa. Como é que você faz isso? Você traz novos negócios, você traz novidades no mercado. Por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, eu sempre gostei muito de ajudar a comunidade. Eu criei uma campanha de doação que chamava Bora Doar. Então, assim, independente do lugar que você está hoje, é sempre possível você fazer a diferença. Seja você fazer a diferença para a sua comunidade, fazer um programa de incentivo à doação à comunidade, ou de incentivo ao comércio, né, dos pequenos locais, ou se você está no momento que você já trabalhou em um monte de lugar, você falou assim, aqui não é o meu lugar, e eu vou criar o meu lugar, eu vou ser dono do meu próprio negócio, nem que eu tenha que trabalhar sozinho, e não tem problema nenhum da gente trabalhar sozinho, muito pelo contrário, eu acho que você tem que escolher com quem você quer trabalhar. E hoje, a gente poder escolher, né, com quem a gente quer trabalhar, a vida inteira, a minha agenda era da empresa, então eu não tinha controle da minha própria vida, né? Muito doido isso, né? Eu trabalhava de domingo a domingo. Então, assim, hoje eu poder conversar com as pessoas, eu poder atender os pequenos clientes, e o que eu mais gosto de fazer é conversar justamente com quem está começando. Porque se eu puder ajudar alguém que eu vejo uma história bacana, que a pessoa está começando o negócio dela, que é por isso que a gente está falando da marca pessoal, porque independente do seu tamanho, do seu objetivo, você tem que ter meta e clareza do que você quer. Eu sou de Santo André, que é do lado da cidade da Elaine, que é Mauá, e são pequenos momentos e pequenos propósitos que eles vão mudando ao longo da nossa vida, né? Teve uma época, quando eu estava na faculdade, o meu propósito era trabalhar numa empresa italiana. Então, era o sonho da minha vida, era trabalhar numa empresa italiana. E, na época, eu fiz italiano, tem uma escola famosa, né, de italiano lá em Santo André.
fiz italiano, fazia de sábado de manhã, acordava cedo, aquele sofrimento, e depois de muitos anos consegui trabalhar na minha empresa italiana. Então, são as pequenas conquistas, né, do nosso dia a dia, e essas pessoas que vão aparecendo que a gente tem que dar muito valor. A gente tem que dar muito valor para todo mundo que a gente conhece, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje eu estou aqui com a Elaine. Eu já tinha ido no evento dela e ela nem sabia que eu existia, né? Então, assim, o quanto que eu já admirava a história dela, né, como empreendedora, e do que ela está fazendo movimento no ABC, porque o ABC merece isso, né? Isso é muito legal, assim, porque quando eu criei o primeiro evento, que eu vendi o carro, aí você fala assim, nunca mais eu vou fazer evento. Aí você termina um evento pensando na data do próximo. Aí em 2018 eu fiz um outro evento em Santo André, que eu levei o Geraldo Rufino, o Rick Chester e o Júnior. E depois, em 2019, foi o que você fez. Então, assim, eu já tinha feito alguns eventos, e cada evento eu fui errando muito e fui aprendendo muito. Mas uma coisa que eu sempre falo é que, assim, a Elaine, ela virou a Elaine da Empreenda. E quando as pessoas estão empreendendo, elas começam a ter o sobrenome delas, o negócio, né? É verdade. Então, assim, ser a Elaine da Empreenda me traz muita responsabilidade. Porque a Empreenda, ela tem os fãs dela, ela tem a comunidade dela, tem os assinantes dela. E você ser a mãe do seu negócio, você começa a ter uma postura diferente. Você realmente precisa ter, não é tudo que você pode falar numa rede social mais, porque aquelas pessoas, elas têm fãs, e aí se ela vê que a mãe do que ela gosta, ou tem um político de estimação favorito, né, que agora aqui no Brasil é tudo assim, né, os políticos de estimação, o seu time de estimação, então algumas coisas eu tive que ir me policiando, e às vezes eu vejo algum empreendedor falando assim, mas você não fala que eu tenho que ser verdadeiro? O seu propósito tem que ser verdadeiro, a sua essência tem que ser verdadeira. Agora, as suas opiniões particulares, elas independem do seu negócio. E isso eu vejo muita gente errando na internet, perdendo a chance de se conectar, porque começa a trazer a sua verdade. A sua verdade com opinião é muito complicado, porque cada cliente tem um mapa de mundo. Então, assim, se eu estou vendendo para uma pessoa que é 20 anos mais velha que eu, essa pessoa, ela teve uma vivência diferente, uma história política diferente, histórias de campeonatos de times diferentes. Então, a referência dela é muito diferente da que a gente tem hoje. A mesma coisa se eu vou vender para uma pessoa 20 anos mais nova que eu. Ela tem uma outra referência. Então, falta, muitas vezes, para o empreendedor, saber se posicionar, saber falar com diferentes públicos. Adaptar a sua linguagem, né, para cada público. E isso não quer dizer que você está sendo falso, isso está dizendo que você está conseguindo caminhar entre os públicos, trazendo a essência, porque o seu propósito, a essência de transformação, ela é genuína para todos os públicos. Agora, a sua opinião pessoal, não. Então, cuidado, eu vejo muitas pessoas queimando a sua marca pessoal por opiniões totalmente desnecessárias no momento que a gente vive hoje, né? Sim. Porque passamos aí por uma pandemia, estamos vivendo um recomeço, os empreendedores, tem um grande empreendedor que eu sou fã, que é o Flávio Augusto, e ele falou no meio da pandemia, se você não quebrou até agora, né? Porque foram 2 anos, né? Estamos saindo dela ainda. Se você não quebrou até agora, você estava fazendo o seu negócio direito. Então, muitas pessoas que a gente conhece quebraram. E, gente, errar faz parte do processo. Agora, esse seu recomeço, essa sua nova jornada, esse seu novo empreendedor, né, a vontade de você realmente recomeçar, ela precisa que você não erre de novo as coisas que você já estava errando. Então, você precisa olhar e falar, o que eu estava fazendo? Tem muitas, no empreendedorismo, aqui onde a gente circula muito, eu escuto algumas coisas muito legais, umas sacadas assim, se você está comprando 2 pizzas para sua equipe, já é demais. Uma pizza, ultimamente, para a equipe está ótimo. Então, se a sua equipe tem mais de 8 pessoas, cuidado, né? Já está na hora. Tem um John Freitas, que também já foi capa da revista, fala assim, é igual a tartaruga ninja. Você tem que ter uma tartaruga ninja para cada 7 pessoas da sua equipe. Então, assim, começou a multiplicar, você já tem que trazer mais um tartaruga ninja, mais um líder para você liderar. Tudo isso a gente vai aprendendo, escutando as grandes mentes. E aqui no Êxito vão passar 150 nomes. Cada um vai falar um pouquinho da sua trajetória. E uma coisa que na Empreenda eu trago muito é assim, eu não quero saber as glórias do empreendedor, porque as glórias você vai lá no Google, você sabe as glórias do Janguier. Mas e os eitas?
E os perrengues? O que aconteceu? É o EITA, né? É o perrengue daquele grande empreendedor que tem ensinamento. Quando eu falo aqui do quanto foi complicado para que eu pudesse vender o carro, mas o quanto isso transformou, você aprendeu alguma coisa. Quando a Vanessa fala aqui da lição dela de analista, de realmente ser uma intraempreendedora nas empresas que ela trabalhou e agora poder transformar a vida dos empreendedores de pequeno negócio que estão começando e realmente trazer um marketing adequado para eles, você está aprendendo alguma coisa. Então, é isso que a gente quer, né, Vanessa? Sim. Que você realmente fortaleça o empreendedor, porque empreendedor melhor, com certeza, tem uma empresa melhor. Com certeza. Eu acho muito interessante isso que você falou, Elaine, só para fechar, independente, né, de quantas vezes que a gente errou, eu mesma, acho que a questão é a gente não desistir, né? A gente não pode desistir e a gente sempre pode recomeçar. Então, eu mesma, eu tinha muito... A minha maior preocupação era assim, mas o que as pessoas vão pensar? As pessoas não vão pensar nada, né? A gente tem que continuar. A gente tem que continuar independente do que as pessoas vão pensar ou vão falar, porque assim, é nós que estamos aqui trabalhando, cada um sabe o que a gente tem de responsabilidade pessoal, responsabilidade financeira. Então, eu mesma perdi o emprego diversas vezes. Então, assim, pelas minhas contas, pelo menos 3 vezes eu fui desligada, né? Fui mandada embora. E eu pensava muito isso. O que as pessoas vão pensar, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Como que eu vou conseguir um emprego de novo? Já era, é o fim da minha vida, eu tô acabada, sou uma fracassada. E muito pelo contrário, né? Como que a gente vai recomeçar? A gente vai contar a nossa história. A gente vai mostrar que a gente é capaz, a gente vai mostrar o nosso conhecimento. Então, assim como a Elaine está dando o exemplo dela, que era uma revista, que, né, o primeiro evento que não existia e que mesmo ela não tendo tirado do papel, ela conseguiu fazer o negócio acontecer, a gente tem que saber não desistir, entender os nossos propósitos, entender o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar. E é possível, sim, a gente continuar, é possível a gente começar de novo quantas vezes forem necessárias, né? E não tem problema nenhum nisso. Então, assim, só para fechar, eu vou dar 2 exemplos. Quando eu estava na faculdade, e quanto que a gente tem que ser curioso, né? Porque igual você falou assim, isso vai dar muito trabalho, não, eu não vou ter o meu negócio porque isso dá trabalho demais. Mas o quanto que a gente é curioso, né? Antigamente não tinha um acesso fácil à educação como tem hoje, né? Tudo tem tutorial no YouTube. Antigamente era muito difícil para a gente obter educação, para a gente ter uma língua nova, né? Eu lembro que eu era menina, eu gostava de uma banda dos Backstreet Boys. Era dificílimo entender o que eles falavam, tinha que pegar o CD, decorar tudo ali no papel, escrever, e o tradutor, era difícil da gente conseguir aprender uma música em inglês, né? Hoje é tudo muito fácil, né? Se tá na internet lá, você já consegue ver tudo aqui que estão escrevendo. Então, para vocês terem ideia, eu era uma aluna de faculdade, descobri que tinha um concurso cultural da Unesco, preenchi o formulário e eu consegui convencer a organização da Unesco a eu ser era um concurso cultural da Unesco que ia levar 2.006 jovens do mundo inteiro para a Copa do Mundo na Alemanha. E era um concurso cultural. Como é que você vai ganhar um concurso cultural? Com a sua escrita, com a sua fala, você tem que convencer as pessoas. Então, acho que a gente tem que saber convencer e nos vender, né? Vender o nosso profissionalismo o tempo todo. Seja você está vendendo o seu produto, seja você está vendendo a sua empresa, seja você está vendendo o seu currículo, porque você tem que chamar a atenção. Então, eu consegui, de alguma maneira, chamar a atenção, né, do pessoal da organização e eu fui para a Copa do Mundo com tudo grátis, né? Tudo grátis, acho que não é a maneira correta de falar isso, mas eu fui com tudo pago para a Copa do Mundo, em 2006. Depois disso, muito tempo depois, eu estava trabalhando numa outra empresa e eu estava organizando uma campanha de incentivo. E aquela experiência que eu tive lá atrás, como visitante desse concurso, fez com que eu também fosse selecionada dentro da empresa, dentro dos colaboradores, a ir organizar a viagem na Copa do Mundo na Rússia. Então, assim, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente jamais ia imaginar
que seria possível, né? Nossa, mas eu não falo tão bem, eu não entendo tanto do idioma, mas eu não vou dar conta. Então a gente tem que parar de se sabotar, né? Acreditar que a gente pode, né? Saber se vender, saber se posicionar. E isso todos nós podemos fazer. Então a gente espera que tudo que a gente falou um pouquinho você consiga aplicar na prática, ter esse empoderamento, ter essa força de vontade de conseguir e de fazer diferente. Mais um ano se passou e foi o que a Elaine falou. O que a gente fez nesse ano? Como que foi? Foi um ano difícil para todos nós, desde o ano passado. E agora parece que o mundo está respirando de novo, está todo mundo voltando, os eventos estão voltando. Então a gente está muito feliz, né? Que eu acho que todo dia a gente tem que agradecer que a gente passou por isso, que estamos vivos, né? Então, independente do problema que a gente passar no nosso dia a dia, a gente passou pelo problema maior, que foi a pandemia. Então, se a gente está aqui hoje, a gente tem que agradecer muito, né? E assim, você sempre teve a sua verdade, porque você precisou conectar com os organizadores para ser escolhida. As pessoas às vezes perguntam assim, Elaine, mas você não passou vergonha sem carro? Você não... Passei, gente. Mas era a minha verdade, era o meu momento. Só que aquilo não me parou. Sim. Eu fui buscar o Shiba, Robinson Shiba, dono do Gendai China Box, no Morumbi, porque ele ia fazer uma palestra gratuita em Santo André. Você viu que a gente é da quebrada, né? Então vocês aí da quebrada vão se conectar muito com a gente. E aí, o que aconteceu? Eu fui com um carro que não tinha ar-condicionado e estava um tempo nublado. Quando duas pessoas estão respirando dentro de um carro, ele começa a ficar todo embaçado, né? E eu ia trazer só o dono do Gendai dentro daquele carro. Só que era a minha verdade. Quando eu cheguei lá e o Shiba entrou no carro, eu falei assim, eu chamo o Shiba de mestre. Mestre, não repara, né, que eu estou empreendendo, então eu tive que investir no negócio, só pude comprar esse carro até agora. Sabe o que ele falou para mim, Vanessa? Ele falou assim, Elaine, empresa rica, dono pobre. Empreendedor que está começando o negócio, como você, como muitos outros, precisa focar no negócio. É o maior erro o empreendedor ficar tirando dinheiro para poder ficar luxando e a empresa não está sadia. E que bom que eu escutei aquilo, porque se eu não tivesse escutado o Shiba, a pandemia tinha quebrado a minha empresa, assim como quebrou muitos outros negócios. Então, eu sempre procurei fortalecer a marca da minha empresa, deixar a empreenda muito sadia. E a Elaine é uma funcionária da empresa. Eu não trabalhei tantos anos para outras empresas. Você não trabalhou para outras empresas? Você não era a primeira a chegar, a última a sair? Você não se dedicou? Assim a gente se dedica para a nossa empresa. Então, assim, tem muitos fatos na nossa trajetória de dores, mas que elas são dores para quem escuta. Para a gente é mais uma experiência. E o que a gente quer passar aqui para você é exatamente isso, sabe? Tá empreendendo, tá no caminho, continua, tenha foco, fortaleça você, empreendedor, a sua marca e fortaleça a sua empresa, que aí não tem como você dar errado. Tem uma de Santo André, uma de Mauá aqui falando com você. Estamos no Instituto Êxito, o maior instituto de empreendedorismo do mundo, né? Porque já não é mais do Brasil, já é do mundo. Então, assim, se a gente está aqui hoje sentada falando com você, é porque a gente tem alguma coisa para compartilhar, né? Então, porque tudo é possível. Exatamente. Então, obrigada, viu? Obrigada, Instituto Êxito, pelo convite. Obrigada, eu adorei fazer esse painel com você, viu? Sensacional. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Black Friday Uninasal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninasal.edu.br e faça parte da revolução. Uninasal, o aprendizado não para.